Bom, pessoal, continuando aquela nossa discussão, o objetivo era nós encontrarmos um jeito de coletar dados do CP em função daquela razão lambda que condensa informação da velocidade do vento e de rotação da hélice. Então, isso é feito olhando para essas equações. Repare o seguinte, nós temos que entender aqui o que é observável através de sensores para fazer coleta de dados. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos... Perceba o seguinte. Nesse caso aqui, a coleta de dados, eu vou dizer isso para vocês, vou reforçar daqui um pouco, mas eu vou dizer o seguinte. Como é que é feita a coisa? O sensor, você tem duas grandezas aqui para você detectar. Uma delas são as duas principais da sua fonte de energia, no caso é a velocidade do vento. Por quê? Porque esse ρ, a densidade do ar, é conhecida. Você assume como sendo aproximadamente 1,22, já não me lembro as unidades. Bom, se a densidade é massa por volume, então é quilo por metro cúbico. Vou até olhar essa informação para nós. Vocês não estão olhando, mas é isso mesmo. É mais ou menos 1,2 o ρ. Vamos até colocar na cor certa, isso é conhecido. A temperatura ambiente, esse ρ, ele é fixo, 1,20 quilo por metro cúbico. Então é conhecido. A área efetiva vai ser bem conhecida. Você pega o tamanho da lâmina. Vamos pegar um tamanho de lâmina aqui da hélice. Se você pegar esse tamanho aqui... Opa, aqui não está dando muito certo. Então, se você pegar o tamanho da hélice, aqui eu não estou na lousa certa, eu venho aqui, tá, agora dá. Se eu pegar o tamanho da hélice, isso aqui é o tamanho da hélice, é R. De sorte que π R ao quadrado vai dar o valor dessa área aqui. Então, valor fixo. A área efetiva também. Agora veja. Na real, esse valor de V aqui, no experimento, você vai colocar sua turbina eólica submetida, ou pelo menos um modelo miniaturizado da turbina eólica, colocar submetida a um túnel de vento. Claro que, por análise de similitude, você vai precisar transportar da versão miniaturizada para a versão real, mas, enfim, você vai testar isso num túnel de vento. Então, túnel de vento, ele vai
como eu posso dizer, ele vai injetar vento, a rajada de vento, numa velocidade controlada, mas a uma velocidade fixa no tempo, constante mesmo. Vai ser para uma velocidade V fixa, mas você pode instrumentar mesmo assim, para você confirmar ali com um anemômetro, por exemplo. Vou até confirmar se o sensor se chama anemômetro mesmo. É um sensor para velocidade de vento. É isso mesmo, é anemômetro o nome técnico. Vocês percebem que eu não entendo, não sou da área de instrumentação, mas você pode colocar aqui um sensor para medir a velocidade do vento. É o anemômetro. Mas essa velocidade é fixa no experimento, você coloca ela fixa. Então, nada do seu denominador vai variar no experimento. A única coisa que de fato variará será o seu numerador. Então tá aqui. No caso, pessoal, o que você vai medir no experimento, nós já vamos falar do experimento, é o ômega, mas veja, a potência aqui de rotação não é só ômega. Eu preciso medir de algum jeito esse torque aerodinâmico. Eu tenho um problema aqui. Eu preciso mensurar esse torque aerodinâmico. Eu não tenho um medidor de torque direto. Então eu vou medir esse torque de um jeito indireto. Como é que a gente faz? Antes de falar como é que é feita a medida dele tem que ser feita através de outro observável, porque a medida é indireta. O outro observável é a aceleração angular da turbina, da hélice. No caso, que é a derivada temporal da rotação. A rotação será um observável mensurável e o outro observável é a derivada da rotação. Vamos ver como é que o torque aerodinâmico ele se relaciona com a derivada da rotação da hélice. Vejamos. Bom, então eu venho aqui. Aqui, pessoal, eu repeti o desenho isolado. E veja, eu estou na seguinte condição. O experimento é feito aonde de modo que a hélice só seja solicitada pelo próprio ar, lá do túnel de vento. Então, vejamos. O único torque que vai agir sobre a hélice no experimento é o torque aerodinâmico. E nós temos que nos lembrar que para um corpo rígido, eu vou até chamar, vamos pensar aqui o eixo de rotação, vamos dar um nome para ele. Esse eixo de rotação aqui, para a hélice da turbina, vamos chamar esse eixo, vai ter um certo nome, hein? Opa! Tem que chamar esse eixo de alguma coisa. Esse eixo em torno do qual ocorre a rotação, vamos chamar isso de eixo O maiúsculo. O que vocês aprenderam na mecânica clássica ou em física 1? Que a soma vetorial dos torques.
a partir de um referencial inercial, obviamente. Vamos lá. Eu não vou detalhar aqui porque não é uma aula de física. Nós estamos aplicando conhecimentos de física básica e matemática num problema de tecnologia, num problema de engenharia eólica, no caso. Mas dá para você usar ali, como o sistema não tem graus de liberdade em torno da torre, eu vou usar a própria nacelle da turbina eólica. Vocês podem até pesquisar no Google. A caixinha aqui, ó, se chama nacelle. A própria nacelle é o meu referencial inercial. E um dos eixos do referencial inercial é o eixo O aqui. Então veja, a rotação do sistema em torno do eixo O, eu vou modelar isso através do segundo princípio de Newton-Euler, considerando tudo um corpo rígido. O que diz o segundo princípio? De Newton-Euler. Opa! Vamos lá. Esse segundo princípio nos diz o seguinte: a soma vetorial dos torques é igual à taxa de variação temporal do momento angular. Olha lá. Vou representar a variação temporal por um ponto em cima do vetor momento angular. Bom, aqui fica simples. Por quê? Você vai ter que se lembrar do seguinte: tudo acontece em torno de O. Quem é o seu momento angular? Vamos lá. O seu momento angular, vejamos aqui, ele é momento de inércia de massa em torno do eixo O. Eu vou chamar esse momento de inércia de massa de J. Em torno do eixo O, com a mesma cor do eixo O. Eu poderia colocar aqui, denotar o índice O, mas eu vou evitar legendas excessivas ou adição de nomenclatura em excesso. Eu não quero nada muito poluído, então eu vou chamar de J, momento de inércia de massa em torno do eixo. É o quanto o eixo resiste para variar sua rotação. O momento angular é J, nesse caso muito particular, J ômega. Aqui no caso, tudo acontece numa certa direção. Olha que interessante. Se você denotar, venham aqui comigo. Se eu denotar aqui um vetor unitário aqui,
um vetor unitário, sei lá, vamos dar uma nomenclatura para esse vetor unitário. Poderia ser, eu não quero usar o U, porque nós vamos usar, enfim, vetor unitário aqui, como é o eixo em torno do qual gira, eu vou chamar de ômega chapéu. Então aqui é ômega chapéu, tá? Eu poderia chamar de outra coisa, poderia chamar de eta. Ômega chapéu é um vetorzinho, tem essa direção, esse sentido, direção do eixo. Então é ômega chapéu. Aqui J ômega vezes ômega chapéu, visivelmente. Por que disso, pessoal? Eu vou deixar aqui um vídeo no card, uma indicação para vocês aprenderem mais sobre momento angular e física das rotações. Num curso de física básica, não chega nem no nível exato de um curso formal de mecânica clássica. Mas para vocês entenderem essas coisas, então eu vou deixar aqui no card em algum lugar da tela. Então, veja, se eu derivar um momento angular, esse versor é fixo. J também é um dado, em quilômetro quadrado J. A única coisa que vai variar no tempo é ômega em verde. A função rotação, claro que a função rotação ômega chapéu dá o próprio vetor velocidade angular. Mas enfim, eu não estou entrando em detalhes aqui. L ponto, então, olha só que interessante. O nosso L ponto, ele se torna... Vamos lá. J é fixo. O versor também é fixo. Estou colocando vetor porque a lei, segundo o princípio de Newton-Euler, diz respeito a vetor. O que está variando? Ômega. Então, a derivada temporal será aplicada diretamente a ômega. Ômega, ponto. Esse ponto vem aqui em cima, pessoal. Olha só. Que interessante. E veja, o torque que age sobre o vetor torque externo, só tem um torque externo, é o torque aerodinâmico aqui. Esse vetor N, que é a soma vetorial dos torques externos, será o torque aerodinâmico. É um torque que age em torno do próprio eixo O. Então, olha que interessante. Eu posso usar o mesmo versor aqui para representar o vetor torque aerodinâmico. O único a agir ali. Se tivessem mais torques, eu iria somar aqui. É a soma vetorial dos torques externos. Então aqui N aero. Aqui eu tenho que escrever N aero. Claro, isso daqui tudo é o vetor torque aerodinâmico. Mas eu posso deixar só uma funçãozinha acompanhando o versor e tratar só da função. Porque as coisas ocorrem em torno de um único eixo.
neste caso. Bom, reparem uma coisa, olha essa igualdade. Olha que coisa curiosa. Eu chego à seguinte conclusão. Aquilo que está à esquerda é igual ao que está à direita. Olha o segundo princípio de Newton-Euler. E olha que coisa mais curiosa nesse princípio. Repara um outro detalhe. O versor é o mesmo aqui. Tudo numa única direção. Eu chego à conclusão que para essas coisas serem iguais, olha a conclusão. As quantidades que estão acompanhando o versor têm que ser iguais. Para esse caso, significa o seguinte, escreve lá. O torque aerodinâmico é igual a J ômega ponto. Belíssima conclusão. Olha que interessante. Se eu fizer medidas sobre a aceleração angular, que é ômega ponto, como eu conheço o momento de inércia de massa do sistema em torno do eixo O, é uma propriedade que você tem que ter essa medida para a sua turbina. É dado, você tem que ter, assim como a massa. É um momento de inércia de massa, no caso. Se eu fizer medidas em torno de ômega ponto, eu vou acabar tendo torque aerodinâmico. Olha que interessante. O torque aerodinâmico pode ser escrito no experimento, só no contexto do experimento, através de J ômega ponto. Então, pessoal, vamos lá. Venham aqui comigo. O nosso CP, estamos prontos para entender o experimento agora. Por quê? CP, olha só, CP é igual, lembra lá, meio de ρ a velocidade do vento. Você vai jogar com um túnel de vento, um vento numa velocidade constante durante o experimento. Mas aqui em cima, o que a gente tem? Lembra lá, aqui é o torque aerodinâmico. E a rotação. Mas olha que interessante. O nosso torque aerodinâmico pode ser colocado como um observável. Ele, no experimento, ele é J ômega ponto. Então isso aqui é J ômega ponto. Olha que interessante. Então, pessoal,
CP eu vou conseguir coletar a partir da medida de ômega ponto e ômega. E veja, outro detalhe, lembrem-se do seguinte, o experimento é para coletar uma curva CP por lambda. Eu tenho que coletar pontos assim. Então eu tenho que coletar vários pontos. Como CP se comporta segundo lambda? São vários pontos que eu tenho que coletar. Então veja, eu consigo observar ômega e ômega ponto. Então, pessoal, eu consigo calcular os valores de CP, mas eles estão associados, cada um deles, a lambda. E você vai ter que se lembrar quem é lambda. Lembre-se lá, o raio da lâmina da hélice é dado do problema, vezes ômega que você coleta, é observável, e além disso, tudo isso dividido por velocidade do vento. Então veja, no túnel de vento você sintoniza para a quantidade V, a velocidade do vento ser fixa. E você vai observar no fim das contas ômega e ômega ponto. Observando ômega, você vai calculando lambda também. Você vai marcando aqui. Para um certo ômega, você vai ter um certo lambda calculado, porque V é fixo. E você vai ter também, você está monitorando a cada instante o ômega e o ômega ponto. Você vai ter um CP aqui. Aí você marca o seu primeiro ponto. Para outro lambda e outro CP. Marca outro ponto. E vai construindo a sua curva. É tão simples como eu estou falando? Não exatamente. Aqui é uma primeira noção. Então veja, nós vamos finalizar o entendimento de como são coletados os pontos do diagrama CP versus lambda no próximo vídeo. Aqui nós entendemos os observáveis que serão utilizados para a coleta de dados. Então, até breve.